Olá, estamos começando mais um podcast e a gente vem trazer mais um assunto importante aqui para o agronegócio, para o produtor rural que acompanha a gente aqui no YouTube do Sindicato Rural de Uberlândia, que é a questão financeira. A gente sabe que o agronegócio está passando por uma situação um pouco complicada, mas há o que pode ser feito. Por isso eu trouxe aqui o Gabriel Rodrigues, que é diretor comercial da Bioma Investimentos. Seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa, Gabriel. Muito obrigado, Tati. Obrigado, pessoal, pelo convite. Agradeço a todos que estão escutando aí. Vamos juntos. A gente está numa situação um pouquinho complicada aqui para o produtor. O produtor ele anda um pouco inseguro, principalmente por questão de desvalorização de algumas commodities. Ele não sabe onde que ele coloca o dinheiro dele. O que o produtor ele pode controlar agora? Porque o produtor ele sempre está passando por alguma intempérie, né? Seja um clima, muita coisa está fora do controle dele. Mas o que ele pode fazer hoje? Dentro da Bioma a gente comenta bastante que o produtor ele é um empreendedor a céu aberto. E ele a todo instante, desde o princípio base dele, ele está acreditando, ele está investindo. Seja um produtor de grãos, que no primeiro passo ele tem que investir muitos milhares de reais numa terra. Depois ele planta, ele cuida, só que ele conta com o clima, ele conta com diversos fatores que de fato não tem como controlar. Um produtor de pecuária, ele muitas vezes ele produz, ele tem o custo dele, ele compra, ele investe na atividade, mas muitas vezes ele não sabe o preço de venda, que é o comum do nosso negócio. Onde, dentro do nosso negócio, né, da Bioma, o que a gente orienta e faz com os nossos parceiros e produtores? Numa vertente de crédito assistido, muito mais do que o recurso financeiro ou o dinheiro em si, a chave está no que fazer dele. Porque o dinheiro é uma matéria-prima comum. E não somente no agro, mas em qualquer tipo de negócio ele é uma matéria-prima comum. Soja, no final das contas, é dinheiro. Um trator é dinheiro, a terra é dinheiro. A chave que a gente vê é de saber, no primeiro momento, ele gerir um pouco mais os custos. Porque a partir do momento que você gera o custo, é onde você realmente tem controle de quanto é o custo minha safra. E a partir dessa perspectiva, você pegar o seu recurso financeiro e fazer: será que faz sentido eu tomar um investimento para eu melhorar a minha eficiência em um momento que o cenário de commodities está baixo? Eu olhar para dentro da minha propriedade e tomar consciência e olhar e ver onde eu posso melhorar mais. Eu acho que o cenário, apesar de ser sempre desafiador, no agro todo ano é um novo ano, toda safra vai ter uma novidade. Eu acho que assim, dificilmente a gente vai ter um ano que será de todo excepcional. Sempre vai ter um desafio, mas esses desafios eles servem muitas vezes para a gente olhar para dentro do nosso negócio e falar assim: beleza, como é que eu supero ele? A partir do momento que a gente olha como é que a gente supera, é a chave para a gente melhorar alguma coisa que muitas vezes não estava tão eficiente quanto poderia. E a partir desse momento que a gente conserta, afina e faz aquele ajuste fino, para o próximo ciclo a gente se torna mais eficiente. Então, é dessa forma que a gente entende ou toma as decisões diariamente. O que mais podemos fazer para que esse negócio seja ainda mais rentável, seja ainda mais próximo, seja ainda mais eficiente e seja ainda mais resiliente. Que eu acho que essa é a palavra-chave. Eu acho, o produtor rural, ele já tem parece que ele já tem a resiliência no DNA dele. Mas a gente teve um plano safra agora que parece que não foi suficiente para o produtor rural, que precisa, sim, reinvestir na propriedade dele, que se o produtor ele não reinveste, ele pode desistir, fechar as cercas e não produzir mais. Mas ele anda enfrentando também uma dificuldade de questões burocráticas para conseguir ter acesso ao crédito hoje. Atualmente, eu sei que a Bioma ela traz uma opção de um crédito assistido. O que seria esse crédito assistido para o produtor rural? Você comentou do recurso não ser suficiente, porque assim, como o crédito mais conhecido de forma ampla é o crédito do Plano Safra. Sim. Que para essa safra foi na casa de 360 bilhões. Só que se a gente pegasse o valor bruto da produção agropecuária, na casa de 1,1 trilhões de reais, nós estamos falando que o crédito rural ele suporta praticamente 30% do nosso valor da produção. E o restante? E o restante?
Então, e aí dentro desse crédito rural, aproximadamente 50% é aquele crédito que tem a subvenção para equalizar as taxas. O outro são recursos livres. Então, se a gente pegar metade, a gente está falando que algo em torno de 16% do valor da nossa produção tem aquele crédito de subvenção. Qual que é o desafio? A capacidade empreendedora do produtor é muito maior do que esse recurso disponibilizado. Isso é ótimo sobre uma primeira ótica, porque abre espaço para mais empresas poder chegar dentro do negócio produtor e falar assim, olha, eu gostaria de contribuir no seu negócio de alguma forma. O que é o crédito assistido? O que nós fazemos? Hoje a gente conta com mais de 50 consultores que todos os dias estão dentro das propriedades tomando decisões. E decisões de diversas óticas. E a partir toda decisão, ela vem com algum tipo de recomendação, ou ela vem com algum tipo de ajuste. Só que esse ajuste muitas vezes passa por uma compra de insumo, por um planejamento estruturado de rebanho, para ele mudar a dieta e passar a plantar um pouco mais de volumoso, no caso da pecuária. E tudo isso nós estamos falando de investimento. Sim. A partir daí, a partir de uma demanda do produtor, que tem um consultor lá na atividade, suportando ele na tomada de decisão, aí nós conseguimos ver, olha, para ele seguir essa recomendação ou para ele melhorar essa eficiência, ele vai precisar de um pouco mais de dinheiro. E a partir daí a gente entra com a Bioma Investimentos e suporta o produtor, não somente oferecendo para ele o recurso, mas estando ao lado dele para que esse recurso se transforme efetivamente em resultado, em rentabilidade, em riqueza para o negócio dele. É uma garantia de que ele não vai desperdiçar esse recurso que está chegando, que ele vai realmente ter um resultado efetivo. Nós só alocamos recurso onde a gente tem consciência ou tem um trabalho junto ao produtor que essa tomada de decisão vai ser próspera para ele. E a partir daí nós estamos do lado dele para garantir que essa execução seja feita. Eu acho que isso é o legal. Não é somente oferecer a ferramenta, é a gente estar junto para utilizar ela, o produtor. O produtor ele tem que tomar diversas decisões todos os dias. O que nós fazemos? Nós nos concentramos a tomar um pouco dessas decisões em conjunto com ele. E a partir daí a gente transforma o negócio e aí efetivamente transforma aquele recurso que ele tomou em um resultado para o negócio dele. Por falar em investimento, onde que entra o trading no meio disso tudo? Porque vocês têm uma linha dentro do negócio de vocês têm uma linha de trading. A gente ouve falar de trading quando você está falando em mercado financeiro, em bolsa de valores. Agora, na questão das commodities, milho, soja, como que isso entra dentro do negócio de vocês? Se a gente olhar para um negócio de pecuária, algo em torno aí de 60%, 70% do custo está na nutrição do pecuarista. Então, dentro da Bioma, na lógica do nosso negócio, nós queremos olhar a atividade do produtor em diversos ângulos. E a gente conseguir evoluir esses ângulos. Ao evoluir esses ângulos, a gente consegue levar um pouco mais de riqueza para o negócio dele. Negócio de insumos, o produtor ele comprar bem, ele comprar de forma estratégica, faz muito bem para o negócio dele. E muitas vezes para você comprar bem é você alongar um pouco mais a posição, ou seja, comprar um pouco mais de volume, não somente para o volume da semana de insumo, de milho, de farelo de soja, de não é só aquele emergencial, né? Ele tem que ter uma compra estratégica. Então o que a gente tem dentro da Bioma, a nossa trade? Ela se concentra todos os dias em utilizar as diversas ferramentas que tem o mercado, seja uma compra antecipada, seja a gente pegar a linha do tempo do agro, que é eu investir em um produtor que produz grãos, e aí a partir desse momento eu pego o recurso e troco em grãos, e esse grão a gente destina diretamente para as fazendas que vão consumir ele. Isso tem um ganho de eficiência na cadeia muito grande. Só que o desafio é como fazer isso não somente para produtores de alta escala. É isso que eu ia perguntar, se é todo produtor que tem acesso a isso, porque a gente tem, principalmente aqui na região, eu sei que vocês estão presentes em Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, mas principalmente quando você fala de cadeia leiteira, você está falando de produtores que muitas vezes não são de grande porte, né? Eles também conseguem ter acesso a isso, isso é vantajoso para eles? Olha, basicamente o que a gente conversa diariamente na Bioma, independente da escala, o que for necessário para a gente tornar a atividade desse produtor mais rentável, faremos. Por isso que a gente estruturou uma trade. Porque a gente consegue, a gente tem um esforço grande em conseguir viabilizar umas soluções que muitas vezes uma grande empresa avícola utiliza
para um produtor independente da escala dele. E como que a gente consegue fazer isso? Crédito é uma ferramenta. A partir do momento que eu pego para o produtor e parcelo uma carga, vou citar um exemplo de caroço de algodão, que muitas vezes ele conseguia somente por meio da loja local, e eu consigo viabilizar que ele adquira esse produto de um caminhão fechado que vem direto do Mato Grosso, que ele participou dessa compra com N outros produtores, você viabiliza uma economia na cadeia muito grande. E essa economia, ela chega nesse produtor. Compra no atacado, né? Exato. E ela chega. O importante é ela chegar nesse produtor, essa Sim. economia. E como que a gente consegue fazer isso? A gente tem um setor de logística, nós fracionamos carga, nós temos uma base no Mato Grosso e desenvolvemos fornecedores que investimos em conjunto para fracionar esses produtos diretamente na origem. Estamos, inclusive, em algum caso que chegou uma carga com fracionamento para 16 produtores. A partir disso, a gente consegue viabilizar que, sim, é possível um produtor que não tem uma escala quanto uma empresa avícola consiga ter uma compra estratégica. São N ferramentas. A gente utiliza a partir do momento que for necessário cada uma delas. Isso é muito interessante. E os produtores que vocês estão trabalhando hoje, a gente sabe que o que traz o valor para o leite hoje não é só a matéria-prima em si, né? A questão da valorização dele, eu acho que isso em qualquer serviço que você fala, quando você traz mais valor para o produto, você ganha mais dinheiro. Então, a gente está falando de laticínio. O produtor hoje de vocês, eu estou vendo aqui uma série de números que foram passados, vocês têm, em média, 3 milhões de volume entregue para laticínios por dia. Isso de produtores, se for considerar assim, alguns números que a gente impacta em torno de mais de 45 laticínios que utilizam algum tipo de serviço nosso, seja um serviço de tecnologia, seja algum serviço de assistência técnica à cadeia leiteira dele. E isso se transformando em leite são mais de 6 milhões de litros por dia. Caramba, sim, 6 milhões. 6 milhões de litros por dia, que de certa forma tem algum serviço bioma, tem algum biomer atuando nessa cadeia. Então, dentro do nosso ecossistema, o que a gente enxerga? Numa visão de plataforma, igual você falou, não é somente um insumo que vai fazer o produtor ser mais rentável. Ele também, associado a uma boa gestão da produção, associado a uma boa gestão financeira, associado a uma boa gestão do negócio dele em todo e um bom parceiro de venda, necessariamente. E é bom que ele tem várias opções aqui para negociar. Ele não precisa ficar refém de um laticínio só, né? Vocês trabalham com vários laticínios diferentes aqui. Isso. E a Bioma, ela hoje, ela não intervém onde o produtor ele vai comercializar o produto dele. Hoje a Bioma, de certa forma, ela intervém na capacidade que o produtor tem de gerir os custos e de rentabilizar ao máximo esse produto, produzir a melhor forma esse produto para que quem for comprar deseje o produto dele e olha, eu quero comprar esse produto desse produtor. E no leite, na cadeia leiteira, a qualidade é um fator de agregação de valor. O não ter um antibiótico dentro daquele leite que está vindo, né? É a qualidade do alimento que está sendo oferecido também. Exatamente. Né? Então, o que nós fazemos é justamente isso. E a partir disso, o produtor ele toma uma decisão de vender para um parceiro que, em tese, assim, será longevo para a atividade dele. A gente acredita muito que o negócio... todo negócio, ele não é uma decisão do amanhã. Ele é uma decisão para os próximos 10 anos. Todo negócio. E toda ação que a gente contribui com o negócio produtor não é pensando somente no agora. São os próximos 10 anos. E por isso que a nossa, por mais uma empresa financeira, a gente acredita... No fundo, o crédito é acreditar no futuro. Então, você não pode pegar um recurso e falar assim, ele vai ser bom para os próximos 10 dias. A gente tem que olhar assim, qual que é o impacto dessa tomada de decisão para os próximos 10 anos? Esse é o conceito que a gente trabalha todos os dias. Muito interessante estar conversando aqui com você, Gabriel, porque a gente vê que realmente... eu sempre gosto de falar que o agronegócio ele tem que ser tratado na palavra como um todo, né? É o agro, que é um negócio mesmo. Isso que você está trazendo é muito disso. É tratar a fazenda como uma empresa lucrativa e que está pensando a longo prazo. Isso é muito interessante. Se você pegar assim, e for pesquisar agronegócio, ou agricultor, ou pecuarista, muitas vezes vem uma imagem que não representa a realidade do agro.
O agro, um produtor, ele não é um empresário, ele é um empreendedor. Qualquer atividade fatura muito mais do que algumas atividades comerciais. Ele gera um risco absurdo. Sim. No nosso negócio, a gente olha pro produtor e fala assim, porra, esse sim é um cara que a gente gostaria de estar do lado. Todos os produtores têm uma história incrível por trás. Uma história de quem não vê se é sábado ou se é domingo. Ele vê mais um dia. Onde ele tem que acreditar, onde ele tem que trabalhar, onde ele tem que transformar todo o esforço e a capacidade dele de empreender em um produto que, de certa forma, vai cair na mesa do mundo. Do mundo, Exatamente. de bilhões de pessoas. Exatamente. E o Brasil, ele é protagonista nisso. Protagonista de uma maneira não somente de produção, mas uma maneira de produção sustentável. Inclusive, alguns meses atrás, a gente estava aqui junto com o Sindicato Rural, na FEMEC, que a gente nós conduzimos o painel do 1,5 grau, que a gente tratava justamente nisso, na descarbonização do planeta e no protagonismo que o agronegócio, principalmente o agronegócio brasileiro, ele toma frente. E ele precisa assumir esse protagonismo. Todo produtor que, de certa forma, está nos escutando, vocês são empresários, vocês são empreendedores. E é assim que todo mundo tem que olhar a sua atividade, com respeito e, ao mesmo tempo, olhando para fazer assim, o que de melhor eu consigo agregar dentro dessa atividade, que por trás tem uma história incrível e que, de certa forma, ela vai retornar para a mesa de milhares de pessoas. É muito interessante isso. Eu estive aqui no painel 1,5 grau, foram vários nomes incríveis que se trouxeram para cá, e a gente vê que a cadeia como um todo não é só o produtor, né? O laticínio que está recebendo, a empresa de logística que recebe os grãos que estão chegando, também está exigindo o ESG cumprido mesmo, sabe? É o social, é a sustentabilidade também, é uma boa governança, é a transparência. Tudo isso já envolve o dia a dia do produtor rural, mas tem sido cada vez mais exigido. Inclusive no Plano Safra houve uma exigência em relação a isso também. Então, assim, parabéns pelo protagonismo, por estar trazendo essa discussão para cá e por estar capacitando tantos produtores a serem cada vez mais sustentáveis e lucrativos também. Exato. E assim, a gente acredita que essa é uma oportunidade, por exemplo, nós começamos falando sobre cenário de crédito, essa é uma oportunidade para o produtor ele ter um recurso ainda mais equalizado. Ele está vinculado, normalmente nós provavelmente vamos ver isso cada vez mais. O recurso ele vai estar muito vinculado ao que ele vai fazer. Qual que é o propósito desse recurso? O que ele está fazendo pela sociedade? O que ele está fazendo pelo ambiente? Não recurso a qualquer custo. A gente tem um conceito que nos nossos investidores, quando ele investe na Bioma, ele recebe dividendos, mas ele recebe alimentos. Que no aniversário dele, ele recebe um kit que foi pensado. Nós buscamos esse produtor, a gente sabemos a história que ele trouxe esse queijo, esse doce de leite, e a gente entrega para o nosso investidor dizendo: obrigado por você ter investido, aqui está um pouco do resultado que você impactou que legal. No dia a dia. Porque, no fundo, é isso. Se você tem uma poupança, hoje você quer saber exatamente o que está sendo feito desse recurso. Sim. E essa é a nossa transparência. Assim, todo investidor que investe na Bioma, ele sabe que esse recurso está fazendo bem para milhares de famílias, para um negócio que ele está transformando a atividade agro, que de certa forma vai voltar para a mesa dele uma carne melhor, em um doce de leite melhor, em um queijo melhor, em produtos, em alimento. Então, essa prática de sustentabilidade, se nós formos olharmos para o dia a dia do produtor, o produtor ele é sustentável em natureza. Na natureza dele ele é sustentável, porque ele trabalha no negócio dele. E ao ser sustentável no Brasil, principalmente, ele se torna mais rentável. A sustentabilidade está completamente associada à maior rentabilidade no negócio dele. Então, eu acho que assim, todos nós temos que assumir esse protagonismo no primeiro passo, explicar, e no segundo passo, metrificar, mostrar, e no terceiro passo, nós acreditamos que nós vamos rentabilizar essa sustentabilidade para chegar no produtor, o resultado dele. É muito legal. E o produtor também não tem que ter medo de falar que está ganhando dinheiro, não, gente. É o negócio dele. Exatamente. Ele ser rentável, ele vai empregar mais pessoas, ele vai aumentar, ele vai tracionar a economia. E nós começamos falando assim, vai ajudar o país a crescer, vai ajudar a região dele a crescer.
Exatamente. O agronegócio ele assume uma parcela relevante do nosso É PIB. 26% do PIB. Exatamente. Quase um terço do PIB está dentro do agronegócio. Então nós começamos falando, pô, é um cenário desafiador. Sim. Portanto, teremos que fazer o que o produtor sabe fazer na essência. Olhar para o negócio dele e falar assim, o que eu posso mudar, o que eu posso alterar, o que eu posso ser melhor. E a partir disso, ele vai começar a tracionar a eficiência novamente. Ao tracionar a eficiência, ele move uma cadeia que ela é complexa, ela é gigante, mas ela é muito incrível. É isso aí. Muito obrigada, viu, Gabriel, por ter vindo aqui conversar com a gente, dar essa aula de investimento e dessa importância para o produtor. Te espero numa próxima oportunidade. A gente ainda vai falar um pouquinho com a Bioma em um outro momento aqui dentro desse podcast. E é isso aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Aguardamos vocês na nossa unidade de Uberlândia e em Ribeirão Preto. Fiquem à vontade. Obrigado, gente. Obrigado, Tati. É isso aí. Depois a gente vai lá. E vocês que estão aí em casa, muito obrigada por estar assistindo esse podcast. A gente ainda vai trazer outros assuntos. Já trouxemos vários assuntos aqui do podcast. E eu vejo vocês no próximo, hein?